Olá, bem-vindo ao nosso canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar um pouco sobre a classificação ABC de máquinas e equipamentos. O que vem ser a classificação ABC, para que ela serve e como ela pode te ajudar no seu dia a dia. Muitas vezes as empresas estão na correria e você tem várias áreas, uma máquina para num lugar, para em outro, a equipe de manutenção é limitada, o supervisor da área A chama, pede para que atenda, o supervisor da área B pede para que atenda, você fica naquele dilema no meio disso, e aí você acaba não sabendo o que atender. Para isso, foi criada a classificação ABC. Tem gente que classifica com A, B, C, D, E, F, tem gente que classifica com 1, 2, 3, mas o que é essa classificação? É uma priorização. Você vai dizer quais equipamentos da sua organização são mais importantes. E aí, quando parar um recurso A e parar um B, você sabe que você tem que atender o recurso A. Se você tiver que gastar energia fazendo engenharia de manutenção, confiabilidade, tiver que fazer preventivas, tiver que usar técnicas preditivas ou qualquer outro tipo de ferramenta para que você evite que o equipamento pare, é melhor você fazer um equipamento prioritário, no caso, um equipamento A. Imagine só, você tem uma padaria e aí você tem uma pessoa que faz o conserto ou o reparo de tudo na padaria, desde a torneira até a impressora do caixa registrador. E aí você tem uma parada da máquina de cortar frios, aquela máquina que corta mortadela, que corta presunto, queijo, ela para, não funciona. E aí você chama o seu mecânico, aquele cara que está lá para consertar. Chegando lá, ele percebe que tem outras duas máquinas do lado, a padaria é grande. E aí quando ele começa o conserto, para o caixa. E você só tem um caixa. Apesar da padaria ser grande, você só tem um caixa. O que ele deve fazer? Ele deve largar a máquina que tem duas reservas e ir ao caixa? Atender o caixa, porque o caixa parou toda a padaria? Provavelmente sim. Nesse caso, o caixa seria uma máquina A. E o frios, lá, a cortadora de frios, seria uma máquina B, talvez. Você é quem faz essa classificação. Como que as pessoas fazem essa classificação nas empresas? Normalmente, elas utilizam tabelas. Então, você faz uma tabela com colunas, coloca aquilo que é importante para você, por exemplo, segurança, qualidade no produto, valor despendido para consertar, por exemplo, se isso for muito caro, se a máquina tem equipamentos reserva, se ela participa de algum programa interno da empresa, como por exemplo o TPM, e aí você faz a sua pontuação e aí você determina quais máquinas são prioritárias. Dessa forma, você, quando for fazer o atendimento ou quando for traçar suas estratégias de manutenção, você vai saber que nessas máquinas que são prioritárias, você precisa gastar mais energia, gastar mais tempo, porque essas máquinas são o que geram mais valor para a sua empresa. Isso acontece porque a gente tem uma equipe limitada de manutenção. Não é infinita a quantidade de mecânicos, eletrônicos, instrumentistas que a gente tem. Então a gente precisa priorizar para que a gente faça as atividades de manutenção e gere cada vez mais valor para a organização. Uma regra que eu utilizo, que não não está escrito em pedra, tá? Mas quando você classifica, principalmente empresas grandes, máquinas A não podem ter uma quantidade muito grande. Se você prioriza tudo, nada é prioridade. Então eu recomendo de 5 a 10% no máximo de máquinas A. Não ultrapasse esse valor, porque se você começa a ter muitas máquinas A, você não vai priorizar. Isso eu estou falando para empresas grandes, que tem 2.000, 3.000, 1.500 máquinas. Se você tem 10 máquinas, tudo bem você ter duas prioritárias, ok. Mas se você tem muitas máquinas, provavelmente você precisa priorizar aquelas que vão te dar mais valor. Isso é a classificação ABC. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco para que serve, como ela é feita nas empresas, que você possa fazer isso na sua empresa e utilizar para que você não fique batendo a cabeça na hora de atender, na hora de decidir onde investir, onde colocar o seu pessoal de manutenção, o seu dinheiro para dar mais retorno para a empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.